Olá, amados irmãos, estamos começando novamente mais um EBD. Hoje nós vamos estudar em forma de exercício. Você prepare sua Bíblia, prepare uma caneta, um papel, porque nós vamos trabalhar as formas de como interpretar cada versículo e entender como é que alguns dos nossos irmãos têm interpretado a Bíblia de forma errada. Então vamos ao nosso estudo e um bom dia. Bom, meus irmãos, começando o nosso estudo, nós vamos passar por alguns versículos em que realmente nós temos visto a vida inteira, lido a vida inteira e temos interpretado de forma errada. Então vamos começar. No slide aqui eu quero que vocês vão prestando atenção, porque eu vou passando, mesmo tendo o slide, eu gostaria que você lesse na sua Bíblia, porque cada Bíblia tem uma versão e nós vamos comentar esses detalhes de palavras, palavras-chave e tópicos. Então, vamos em frente. Há versículos que são usados por muitos cristãos da maneira errada. Isso é fato, isso é verdade. O maior problema é que a gente já tem discutido isso em aulas anteriores, é o irmão querer traduzir a Bíblia sozinho. Então ele tem que traduzir à luz da Bíblia, com a luz do Espírito Santo. Então vamos lá. O primeiro versículo a ser estudado hoje é Filipenses 4,13. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos começar a observar aqui alguns detalhes importantíssimos. Né? Colocando aqui um apontador, ó. Essa palavrinha aqui é a que gera já um pequeno problema. Algumas palavras, elas, quando são colocadas em um texto, elas têm um valor e um peso. O valor é da ideia e o peso é se ela é a principal ou não. Então, se eu colocar essa palavra como sendo a principal, digamos assim, tudo posso naquilo que me fortalece. Então, dá uma ideia que essa palavra resume tudo mesmo. Eu posso tudo. Se eu trocar aqui e colocar o verbo na frente, eu posso tudo naquele que me fortalece. Observe que fica uma coisa meio egoísta, fica algo meio imperativo e coloca o eu em evidência, né? E não Cristo em evidência. Essa palavra tudo, às vezes a gente pensa que ela é finita, que ela é resumitiva. Na realidade, ela é alternativa ou indeterminada. Os pronomes nenhum, algum, tudo, nada são pronomes indeterminantes. Então, eles geram uma certa dúvida. Vamos observar como é que nós temos interpretado isso durante o longo dos anos. Interpretação errada. Com a ajuda de Jesus, eu consigo fazer tudo o que quiser. Veja bem, então quer dizer que Jesus, sendo meu amigo, sendo meu protetor, sendo meu guarda-costa, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Você está observando aqui o perigo dessa ideia, dizer que eu vou fazer tudo o que eu quiser. Cai naquela discussão sobre o livre-arbítrio. Ok, nós temos um livre-arbítrio, porém nós só podemos fazer aquilo que Deus quiser ou que Ele permita. Não há essa ideia de eu fazer aquilo que eu quiser. Então, o maior erro aqui desse versículo é interpretar e dizer, com a ajuda de Jesus, consigo fazer tudo aquilo que quiser. Eu comparo essa situação a uma banda de forró quando está tocando num show, que termina. Antes de terminar o show, alguém pergunta, e aí, vai ter mais no próximo ano, no próximo mês? Ele diz, se Deus quiser. Como se fosse da vontade de Deus que estivesse acontecendo aquilo. Então, a gente usar as palavras sem ter noção do que está dizendo, de forma mecânica. Então, com a ajuda de Jesus, consigo fazer tudo o que eu quero. Não é bem assim. Lido dentro do contexto, esse versículo significa que podemos viver contentes em todas as situações. O apóstolo Paulo tinha passado por todo tipo de situação, fosse de necessidade, né, ou fartura, mas em todas essas circunstâncias ele estava constantemente feliz e tranquilo porque tinha Jesus.
Não é porque ele tinha Jesus que ia ter as outras coisas, não. Certo? Essas coisas foram acrescentadas. Agora, o foco principal aqui era ter e estar com Cristo Jesus. A felicidade do cristão não depende de uma situação material. Então, não é porque eu tenho as coisas que eu estou bem, que aí está tudo tranquilo, não. Então, é o meu andar, o meu relacionar com Cristo. Então, observem como é que a gente tem colocado aqui a leitura dos versículos, né? Vamos para o próximo? 1 Coríntios 10, 13. Você está acompanhando, está abrindo sua Bíblia, está lendo, observando. Você pode enviar para mim alguma pergunta, alguma dúvida depois, se você não entendeu ou se ficou diferente da sua Bíblia, ok? Então eu tenho o maior prazer em responder. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Vamos entender o seguinte. Não sobreveio sobre a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ok, tudo bem. Deus não permitiu uma tentação maior daquela que nós possamos suportar. E Ele é fiel, porque não permitirá que nós sejamos tentados além disso. Tranquilo. Mas quando formos tentados, Ele vai providenciar um escape. Cuidado com essa palavra escape, né? Ou facilidade, ou um jeitinho. A ideia aqui é que não se preocupe não. Se você for tentado, então haverá uma forma de você escapar. Então há uma brecha aqui, né? Eu posso usar o versículo para dizer assim: independente do que acontecer, eu sempre vou ter uma válvula de escape aqui. Eu vou ter uma forma de como escorregar e me safar. Não é isso que o versículo quer dizer. A interpretação errada, não há nenhuma dificuldade que não podemos suportar. Novamente, olha aqui a palavra, nenhuma dificuldade que não possamos suportar. Veja bem, há dificuldades que nós vamos ter e não vamos conseguir superar, porque não é da vontade de Deus que a gente supere, né? Para que a gente possa sempre estar lembrando que nós somos dependentes, que Ele é soberano. Então, a ideia que dá errada ali no versículo é que vai ter a tentação, mas vai chegar um momento que, se eu for tentado, aí eu vou ter um jeitinho de como escapar. Não é assim que funciona. Esse versículo fala sobre dificuldades, não. Ele não fala sobre isso, ele fala sobre a tentação. A palavra-chave que está lá é tentação. O versículo anterior avisa sobre o perigo de ficarmos muito confortável. O versículo anterior avisa sobre o perigo de ficarmos muito confortável sem ficar de alerta contra a tentação. Então, eu vou ganhar aqui uma zona de conforto. Eu não vou me preocupar, porque se em determinado momento acontecer uma tentação ou um desvio de conduta, alguma coisa, ora, eu vou ter Deus ali para me puxar para o lado, para livrar, para dar um jeitinho. Não é assim que funciona. Então, não temos desculpa se cairmos em tentação, porque Deus sempre nos dá uma saída. Não podemos justificar o pecado com a falta de opção. Eu estou aqui em dúvida, mas não vou fazer muito caso não, porque sempre vai ter uma saída. Cuidado, pode ser que às vezes não tenha essa saída. E o versículo está falando sobre o cuidado que se deve ter com a tentação e não com essa forma de escapar, né? Porque a própria Bíblia diz que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Então já está definido, já foi dada a sentença, não tem como. Mas a ideia parece boa, né? Algumas pessoas poderiam usar esse argumento de dizer, rapaz, aqui tem uma brecha para que eu possa, né, viver da forma que eu desejo, que eu quero. Ver como é sagaz a armadilha do inimigo. Salmos 37, 4. Deleite-se no Senhor
e ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 37, 4. Vamos analisar aqui. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Aqui dá uma ideia que para que o meu coração, né, esteja satisfeito e os meus desejos sejam atendidos, né, eu tenho que me deleitar no Senhor. Basta isso, né? Eu ficar do lado do Senhor e tudo que eu quiser, tudo que eu desejar vai acontecer num passe de mágica. E não é assim que funciona. Interpretação errada. Se eu obedecer a Deus, ele vai fazer tudo o que eu quero. Então observe. Opa, se eu obedecer. Esse se aqui é chamado de partícula condicional. Então vamos analisar o seguinte. Quer dizer que eu vou fazer tudo o que quero se eu obedecer a Deus, né? Ele vai permitir que eu faça tudo o que eu quero. É assim? Dá essa ideia para você que está me ouvindo. É dessa forma que você já interpretou? Então está errado. Se eu obedecer a Deus, aqui está como se fosse uma condição. Ou eu poderia trocar aqui. Talvez, pode ser, né, que eu obedeça a Deus. Ele vai fazer tudo que eu quero. No caso, não é uma condição. Obedecer a Deus é um mandamento, não é uma condição. É um mandamento. Obedecer a Deus, né? Não é uma condição, é um mandamento. E outra, ele não vai fazer tudo que eu quero, não. Quem disse que ele vai fazer tudo que eu quero? E é uma barganha. Ah, eu vou obedecer aqui a Deus porque obedecendo, ele vai fazer tudo que eu quero. A gente às vezes encara como um filho quando quer um presente do pai. Diz, olha, eu vou fazer as coisas para meu pai, eu vou obedecer, eu vou fazer qualquer coisa, porque se eu fizer tudo direitinho, aí ele vai fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. O pai não se submete ao filho. O filho se submete ao pai. Se o seu prazer está em Deus, você vai desejar as coisas de Deus e não as suas. Esse é o diferencial aqui, né? Que em todo momento a gente observa que desses versículos a gente está levando para um lado muito pessoal. O meu, o eu, se eu desejar, se eu quiser, para mim, o meu desejo, né? Quando o seu desejo for alinhado com o desejo de Deus, eles se cumprirão. Sim, aí tudo bem, porque nós temos que estar alinhados com o desejo de Deus e não com o nosso. A sua vontade precisa se alinhar com a vontade de Deus e não o contrário. Eu já citei antes. Não é o pai que vai se submeter ao filho. É o filho que vai se submeter ao pai. O próprio Jesus Cristo ensinou isso quando ele estava orando. Ele estava lá no Getsemane e ele disse: Pai, afasta-se de mim este cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a gente parece que esquece esses pequenos detalhes. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Vamos imaginar o seguinte: ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, certo? Mas ele pagou um preço que não era para pagar. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades, também. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A questão aqui é que está colocando no versículo o peso. As pessoas colocam aqui: nós fomos curados das feridas. Então está colocando a cura como o ponto central deste versículo, quando na realidade não é. Interpretação errada. Jesus tira todas as doenças de quem acredita nele. Isso é verdade. Você que lê a Bíblia já viu isso, que todo mundo que acreditou nele, as doenças foram tiradas, foram. Lógico, ele fez alguns sinais, ele fez algumas curas, foi necessário, mas não significa dizer que Jesus Cristo vai curar todo mundo só pelo fato de você acreditar nele, não. Teve pessoas que não foram curadas, teve pessoas que não receberam a bênção, pessoas que passaram por grandes problemas,
por causa da desobediência. Então, eu não vou acreditar que todas as doenças, só pelo fato de crer nele e não obedecer, aí, bom, eu acreditei, está tranquilo. Sim, e a obediência e as outras coisas, como é que fica? As pessoas com muita fé também ficam doentes e nem sempre são curadas. Essa profecia sobre Jesus fala sobre a doença do pecado. Os nossos pecados são como doenças que nos destroem e matam. Jesus veio para tirar essa doença espiritual de nossa vida, nos dando a vida eterna. Quero que você observe que tudo que se trata aqui é a respeito do lado espiritual e não do lado material. E parece que toda vida que nós lemos a Bíblia, a gente leva para um lado material. Por isso tem dado essas falhas de interpretação nos versículos. Né? Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Interpretação errada. Deus me dará tudo o que eu quero se eu me dedicar a Ele. Novamente, ó, Deus me dará tudo o que eu quero. E o que é que eu quero? Casa, carro, dinheiro, uma vida farta. O que é que eu quero? Então a ideia aqui é que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, isso aqui, o reino de Deus e sua justiça, basta. Poderíamos parar o versículo aqui e pronto. E todas estas coisas, já falamos na aula anterior que devemos trocar essas por esta, né? Que é uma certeza. Se estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas serão acrescentadas. Agora, que coisas? Materiais, não. Estas coisas do reino de Deus. Do reino de Deus. Tá? Então, Jesus estava falando sobre nossas necessidades básicas, como comida e roupa. Existem cristãos completamente dedicados a Deus que não são muito pobres, né? São. A gente tem irmãzinhas que passam muita necessidade e são felizes e estão com Cristo. Talvez ela vá ser arrebatada e a gente não. Mas ela está lá, pobre, não tem dinheiro, não tem bens, mas tem a Cristo. Então ela vai herdar o reino dos céus, né? Porque elas são dedicadas, né? E Deus não deixa faltar para ela sobreviver. Já percebeu? Que quanto mais pobre ela é, mais não falta, e ela está ali, firme e forte, porque Ele nos sustenta. Por isso não precisamos ter medo de passar necessidade se nos dedicarmos a Deus. Então, o que nós precisamos fazer é uma dedicação exclusiva, alinhar os nossos pensamentos com Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Muito bem, meus irmãos, concluímos essa bateria de exercícios, né, da EBD de hoje, interpretando os versículos bíblicos. Se você quiser tirar alguma dúvida, escreva embaixo aqui no vídeo, né, ou lá no site, você entra e deixa no chat o seu comentário, que eu tenho o maior prazer em tirar suas dúvidas. E até a próxima aula da EBD.